Bom, então começou a gravação, né? Então, boa noite oficialmente a todos. Então, tá atendendo a pedidos e mantendo o nosso cronograma, né? Então, hoje, então, a gente vai desenvolver, então, a nossa segunda parte da oficina, né? De construindo o seu currículo Lattes, né? No nosso último encontro, no nosso último encontro, então, nós, até em função do tempo, né, ficamos bem focados nas informações para colocar dentro do currículo Lattes, né, e nós até tínhamos pensado em já falar nas questões que envolvem aquilo que a gente tem como registro, né, dentro das informações acadêmicas, como o ORCID, Google Acadêmico, né. Então, hoje, então, a gente vai fazer a parte 2 com esse viés, então, de nós, numa primeira parte, então, falarmos bastante dessas três instrumentos, né, que é o ORCID, o Google Acadêmico e também do ResearchGate. E num segundo momento também a gente passar algumas orientações de produções, trabalhos acadêmicos, enfim, né, que o professor pode agregar, né, ao seu currículo, ao seu a sua bagagem ali, né, tanto com o viés profissional para si mesmo, quanto também para ajudar a instituição, né, como professor aí no momento de avaliação, tá? Então, eu sou o professor Rudy Clare, né, eu vou estar conduzindo aqui essa oficina juntamente com meus colegas, então, o professor Diego, né, que até mencionado já na oficina anterior, né, que já está com bastante experiência e usando isso no seu dia a dia, né, como prática da utilização desses instrumentos, né, e também contando com a ilustre presença e contribuição da professora doutora Maria Emília, né, também para nos auxiliar nas dúvidas relacionadas a essas questões, tá? Então, mantendo o cronograma, então, professor Diego, então, a gente começa falando, então, dessas ferramentas, né? Então, muito obrigada pela participação de todos. Perfeito. Quem não pôde participar da oficina anterior, eu comento também que ela está gravada e está disponível lá no agora fugiu o nome. No Nick. Na Na Unic, Unic. exatamente. Muito Na obrigado, professor Unic. Diego. Então, Isso. professor Diego, a palavra é sua. Beleza. Muito obrigado, então, pelo convite. Espero aí que nós possamos aí ter um bom aprendizado, né, das ferramentas. Eu vou procurar ser bem prático, né, em relação à forma de utilizar elas. Nós estaremos disponibilizando também um material na plataforma Unic também. Aí qualquer coisa, se alguém precisar ficar com alguma dúvida, depois pode ir lá acessar, estará disponível os materiais, né? Então, aqui eu vou iniciar compartilhando a tela e já demonstrando, então, cada uma dessas formas, né, de inserir as publicações e fazer os cadastros, né, nessas plataformas. Aqui, um instantinho. Perfeito. Só ajeitar aqui. Aí. Então, perfeito. Eu acredito que vocês estejam aí visualizando, só me deem um ok aí. Ótimo, perfeito. Então tá bom. O que que acontece? Nós vamos iniciar, então eu estou com as abas aqui todas abertas, né? Já, até para agilizar o processo, na ideia que nós finalizamos aí até as 18h40, tá? Até para dar um tempinho, qualquer coisa, se vocês tiverem algum questionamento. E eu sei que alguns aqui terão aula aí às 19h, então, inclusive eu, né? Então nós temos que não podemos ir muito longe. Então vamos lá. A princípio, aqui todos têm a questão do Google em si, né? O cadastro, ou precisam ter uma conta, ou se não tiverem, precisam criar uma conta no Gmail, né? Para os que já utilizam o sistema Android, né? Celular, todos têm conta no Gmail, né? O Google, na verdade. O que que acontece? Vocês precisam estar, quando vocês acessarem o Google Acadêmico, até eu aqui atropelei uma etapa, eu vou fazer de novo, tá? Aqui, ó, vocês acessam, na verdade, o Scholar, né? Que é o Google, e aqui logo abaixo, quando acima, vocês estão, no meu caso, está logado já a minha conta, né? Do Gmail. Então vai aparecer aqui, né? A foto de vocês, enfim, né? E aí, para vocês poderem acessar o perfil de vocês no e-mail e tal, no Gmail, né, no caso do Google Acadêmico, vocês vão clicar logo acima em meu perfil, tá? Aqui, meu perfil.
Se vocês não tiverem perfil, vocês têm que fazer esse perfil, tá? Então vocês não vão preencher os dados. Aqui, por exemplo, ele tem uma forma e lá depois tem um manual que explica também passo a passo como fazer isso, tá? Então aqui vocês clicam no caso aqui, se não tiver ok, clicam no editar, né? Reparem que aqui eu coloquei o meu nome completo, a afiliação, local onde eu atualmente trabalho aí com vocês, né? As áreas de interesse que eu tenho, que é administração, contabilidade, inovação, gestão do conhecimento. Até poderia colocar outras, né? E uma coisa importante, tá? A visibilidade do perfil. O importante é deixar sempre tornar público o perfil, tá? Porque tornando público é isso aqui que eu vou explicar agora, que bem logo a seguir, os trabalhos de vocês já ficam expostos e são demonstrados para todo, no mundo inteiro, né? Então aqui vocês salvam, tá? Existem algumas formas de adicionar os trabalhos. Aqui, alguns trabalhos, automaticamente, quando vocês criarem um perfil, vocês vão clicar aqui e adicionar artigos, né? Ele já vai aparecer, os meus aqui eu já adicionei, tá? Mas vocês, talvez, criando num primeiro momento, se vocês forem visualizar, vai aparecer quando vocês clicarem nesse mais. Adicionar artigos, vai aparecer assim, e talvez alguns não estão ainda no perfil. Vocês têm que clicar e adicionar eles ao perfil de vocês. Daí depois ele vai ficar marcado, e aí depois só dá um confirmar aqui, e ele automaticamente vai para o perfil, tá? Então, essa é uma das formas automáticas de fazer isso, tá? Aqui os meus estão todos já no perfil, então, esses outros aqui, apesar de estarem sugerindo, né? Eles. Ah, não, esse aqui é meu também. Ela fez, é verdade. Olha, tinha um, tá? Que eu orientei o início desse trabalho lá na UX, né? Então ele está aqui. Então, esse eu poderia estar adicionando sem problema nenhum ao meu perfil. Então, aqui, voltando, volta. Aqui, deixa eu dar um voltar. Reparem aqui que eu tenho as citações que eu posso acompanhar e eu posso ordenar minhas publicações também. Por ano, aqui está ordenado por citação, mas eu posso ordenar também por ano. E daí eu consigo manter até um controle para ver de publicações que eu tenho. E esse aqui, inclusive, não estava aparecendo entre os meus artigos. Aí eu adicionei ele. Caso vocês tiverem algum trabalho que não esteja aparecendo aqui, que às vezes ele não, o Google, a ferramenta não conseguiu catalogar automaticamente, não sugeriu, vocês podem adicioná-lo de forma manual. Como se faz isso? Clica aqui no maisinho, adicionar artigo manualmente, tá? Aí vocês vêm aqui, eu até separei um que eu não tenho também adicionado, tá? É um, é um de conferência aqui, vocês vão clicar em conferência. Ó, cada coisa, capítulo de livro, tese, patente, até processo judicial, enfim, né? De conferência. Aí eu tenho aqui esse artigo, tá? Que é de uma conferência, uma amostra científica, né? Considerada conferência. Coloco o título aqui, clico. Aqui os autores, importante isso, o sobrenome, vírgula, o nome, né? E entre os autores vocês precisam colocar ponto e vírgula, tá? Para ele conseguir catalogar de forma correta. Aí aqui vocês podem copiar ele da forma como está. Eu estou mostrando, e aí depois, claro, aqui vocês podem tirar e ele deixa arrastar, ó, bem tranquilo, tá? Tira, só que vai ter que ajustar e botar ponto e vírgula para ele entender a catalogação. Inclusive, esse aqui foi um trabalho de conclusão, tá? De uma aluna da Uniftec, lá de Bento, né? Que fez o trabalho em administração
tinha interesse em publicar, tá? Eu conversando, ela, eu gostaria de publicar, porque eu tenho interesse em fazer mestrado e tal. Daí eu auxiliei ela no processo. Ela tinha sido orientada pelo professor Mauro, né? Conversei com o Mauro, tudo, olha, vamos dar uma força aí para ela que ela quer fazer mestrado, né? Daí nós fizemos, foi publicado, enfim, o trabalho dela, né? Aí aqui a data, né? 678, colocar, ou coloquem só o mês e o ano, tá? No caso, 10 de 2022 aqui. Olha que é como eles dizem aqui, ó, exemplo, pode ser só o ano, tá? Mas eu vou colocar barra 2022. Conferência, o nome da conferência, tá? Aqui tá mais fácil de copiar lá, eu não ia conseguir. Volume, edição, páginas. Por se tratar de uma conferência, não tem isso, tá? Mas página é 1 a 12, no caso aqui. Depois, essa aqui eu já vou aproveitar para falar sobre 1,12, coloca sempre o tracinho e clica aqui, ó, para vocês verem como o processo em si, ele é muito simples, né? Então, agora quando eu aqui só deixa eu mandar ele mostrar tudo aqui, né? Daí, se eu der um Ctrl F e colocar Market, aí deu um branco. Aqui. Tá aqui o artigo cadastrado daí, né, de forma manual, que não existia antes, agora está aqui. Então, vocês viram que o processo em si é bem simples, tá? Não tem muita dificuldade para fazer. Vocês, dessa forma, também acompanha-se toda a quantidade aqui, olha, de publicações, né? Então, por ano que tem, né? Observem que 2019, né, pandemia, aí deu um probleminha, né? Não tem muita coisa, ou não tá aqui, mas isso aí eu tenho que olhar. Enfim, tá. Detalhe. Já para fazer o gancho, eu quero aproveitar aqui. Observem que esse trabalho, ele eu fui verificar, porque como nós vamos falar alguns sites hoje, e eu, quando eu fui verificar da ResearchGate, que é uma das coisas que nós também iremos falar hoje, eu verifiquei esse artigo e aí, dessa forma, eu vi que ele não estava no meu perfil no Google, né? No Google Acadêmico. Então, aí eu já disse, bom, já vou aproveitar, né? E dessa forma eu consigo, né, já fazer e explicar também junto eles. Então, o que que é aqui, então, só dando andamento, ops, não vai agora, usar aqui o Edge para isso. Então, referente a o Google acadêmico, o perfil aqui, ele não, vocês viram que a forma dele, o formato não é muito difícil, é simples o processo, né? E, e entre eles nós temos também outras ferramentas aqui que nós gostaríamos de estar demonstrando para vocês também, tá? E aí, além dele, nós temos aqui. Agora deixa eu parar de brigar com o negocinho aqui, que eu tô um instantinho. Tira esse. Ah, aqui, certo. Essa é uma outra ferramenta, que é o ResearchGate, tá? O ResearchGate, ela é, assim como o Google Acadêmico é uma plataforma mundial, ela também é. E a importância dela está na função de tu poder, às vezes, tu tem um trabalho e tu tem ele de modo físico e ele não foi publicado de forma eletrônica, no caso online, né? Às vezes tu tem um trabalho lá que não e acontece, tá? Apesar de que hoje não é tão comum. A maioria de todos eles hoje estão em formato eletrônico. Mas às vezes tu fez até na própria instituição
uma amostra científica, né? E aí tu deseja que essa amostra científica, com esses artigos ou livro, talvez um livro, né, um e-book, gostaria de disponibilizar ela para o mundo, para ficar disponível para as pessoas poderem consultar, né? Eu tô assim, tem outra grande importância também que muitos pesquisadores utilizam, o ResearchGate, né? Que é para que às vezes tem trabalhos que são daqueles trabalhos, porém artigos que estão em bases de dados que para te poder ter acesso tem que pagar, né? Elas não são livres. Então os pesquisadores os próprios autores acabam divulgando o trabalho ali, né? E às vezes ou deixam ele, né, com uma certa restrição, e aí porque tu consegue entrar em contato com o autor e pedir para ele mandar o trabalho, sabe? Então, aqui tu consegue fazer contato. Eu já, até inclusive, já recebi de uns trabalhos que eu deixei ele não disponível, né? Para encaminhar o trabalho para o autor que ele tinha interesse em estar lendo o trabalho. E até às vezes o que que acontece? Eu tenho o trabalho, está ali publicado. O que que acontece? Tu quer, às vezes, o questionário, o instrumento de pesquisa que ele utilizou para fazer a pesquisa do trabalho publicado. Aí tu olha ali, tu vê ele, tu entra em contato, tu solicita. Já aconteceu. E assim a pessoa mandou, sem problema nenhum, sabe? Até porque é muito bom, né? Quando nós temos um contato assim de alguém que lê o nosso trabalho, que é para isso que nós publicamos, né? Para que outras pessoas leiam e tenham interesse, né, na nossa pesquisa. A gente fica assim até às vezes triste, né? Quando às vezes tu publica algo e ninguém lê, ninguém se interessa pelo teu trabalho, né? Então, e é bem importante isso. Vocês vejam que até, olhem só, aqui eu consigo verificar também a quantidade de citações que eu tenho desses trabalhos que estão aqui no ResearchGate, né? E eu consigo verificar a quantidade de pessoas que leram ele, que baixaram ele. Então, esse trabalho, por exemplo, ele é de 2023, tá? De uma aluna também que eu orientei o TCC dela. Foi publicado recentemente e já tem 17 pessoas que leram ele. E assim vai. Eu tenho esse outro, que ele é um pouquinho também foi ali de 2023 também, no início do ano, né? E tem 56 pessoas que leram, teve 3 recomendações. Esse aqui, por sua vez, ele é o mesmo, porém numa revista, tá? Esse aqui foi na revista, esse também tá o trabalho, mas eu sei que um é do artigo aqui tá duplicado, tá? Mas um tá numa amostra científica e um tá numa revista científica, né? Porque isso é uma coisa importante falar. Um artigo que está numa amostra científica, ele pode vir a ser submetido para uma revista científica, tá? Nada impede. Inclusive, tem revistas que exigem que antes tenha sido mandado para uma amostra ou enfim, para um congresso, enfim, né? Antes de mandar para a revista científica, certo? Então, aqui, Enfim, professor Diego, sim, pode só falar, para por só favor. para comentar, né? Então, assim, eu não conhecendo essas ferramentas anteriormente, então, eu também sempre tive essa curiosidade, né? Principalmente quando eu fiz a minha dissertação, eu ficava pensando, né? Será que as pessoas leram? Será que acharam interessante o assunto? E aí, o que que eu fazia, né? Eu começava a pesquisar no próprio Google a citação através do meu nome, né? E cada vez que eu encontrava outras dissertações e até teses de doutorado, a qual eles buscaram na minha dissertação algumas informações, o quanto que eu ficava feliz, assim, ó, estão citando, estão vendo meu trabalho, estão enxergando, né? E o quanto que isso também Sim, é um mérito que nós temos como desenvolvedor, né, ter essa produção científica, né, então só para colaborar. E utilizando essa ferramenta, obviamente, isso a gente consegue também verificar, porque não vai ser em toda a pesquisa que a gente vai encontrar, né, essas questões aí que envolve a gente saber o quanto que o nosso trabalho foi relevante, o quanto que a gente foi importante e o quanto que isso também nos motiva a nós estarmos escrevendo mais, né, e buscar essas questões aí. sim, exatamente. E sabe que, assim, eu ainda considero a mais dessas ferramentas para verificar isso, né? Eu
Vocês dizem que eu tenho aqui, mas eu, no caso também, eu me sigo, né? E eu sigo outros também. Por que isso? Cada vez que tiver uma citação, qualquer coisa dos meus trabalhos que aqui estão no Google, eu recebo notificação. Você foi citado. O seu trabalho tal foi citado, né? Então eu também acompanho, sigo outros para ver como é que está indo também, né? Eh, as pesquisas, enfim, né? E para ver o que a pessoa está publicando, que às vezes a pessoa publica muito sobre um assunto que eu quero, e daí quando ele publicar outro, eu já recebo notificação. Então é importante isso, né? O Google acadêmico aqui, o perfil, né? Isso aqui é bem legal. Também nesse sentido. Mas o ResearchGate, ele tem essa vantagem de tu poder estar informando o trabalho, né? E aí lá no teu Lattes, que às vezes ele pede o meio eletrônico, tu não tem ele, porque ele, na verdade, ele é físico. Daqui a pouco tu não tem, aí não está indexado a uma base eletrônica, tu consegue colocar no ResearchGate o trabalho, tu faz o upload para dentro dele, e aí tu coloca o endereço do ResearchGate lá no teu Lattes. E outra coisa, se tu informou no ResearchGate, automaticamente quando tu busca no Google Acadêmico, alguém for procurar o teu trabalho, ele vai aparecer. Né? Essas também é a vantagem que às vezes tu não tem, né? Se tu não tem uma plataforma, né? Ele consegue que uma plataforma também que às vezes não está indexada no Google Acadêmico, porque tem umas que não estão indexadas ao Google Acadêmico, daí não aparecem, né? Diego, Então, sim, só ressaltando a importância do ResearchGate, que são as leituras, né? Quantas pessoas leram o artigo? Porque às vezes sim, não está citando, mas está lendo. Então, é uma forma de divulgar o artigo, né? A publicação, no caso. aham, Só isso. Lembrando, tem, né? Que é sim, a única bastante. ferramenta que mostra quantas vezes o teu artigo foi lido, né? Isso. Aqui, por exemplo, olha, tem um que, olha só, eu tenho um, agora surgiu a prof aqui, ela tem um trabalho, ó, e aparece, porque daí tá sugerindo para mim. Porque como eu publico bastante com a prof, praticamente quase tudo, né? Daí aparece as sugestões dela quando ela publica algo, né? De uma outra revista que é de curso de agronegócio online, né? Então tá aqui junto com o professor Gucci também, né? E aqui começa a aparecer outros trabalhos, enfim, né, relacionados à pesquisa, né? E aqui eu coloco de novo, eu clico no meu, né, your profile, e daí eu volto para os meus trabalhos, né? Aqui tem um pouco do perfil, começa a aparecer, e é bem isso, 17, e aí volta e meia ele dá umas ele me demonstra, sabe? Olha, seu trabalho teve tantas leituras na semana passada, o top não sei o que teve tanto, sabe? Ele vai me falando a respeito, sabe? Ele vai me dando feedback, então é uma ferramenta bem importante nesse sentido, né? Que eu posso ir acompanhando e até às vezes eu mandando para os alunos, ó, teu trabalho já está com tantas pessoas que leram ele. Os alunos dizem, nossa, sério, sabe? E eles ficam admirados, assim, nossa, já teve 50 pessoas que leram meu trabalho. Nossa, eu achei que não era importante, sabe? Então entendam como às vezes assim é legal, assim, sabe? Essa área, assim, as ferramentas que tem hoje, né? Pois bem, nosso tempo, né, é limitado. Nós vamos adiante, tá? Aqui tem, então, pode cadastrar os trabalhos. Se não tiver, vocês podem inserir. Eu aqui tenho uma coisa importante também. Olhem uma coisa aqui, deixa eu mostrar onde é que tá. Ele também diz que às vezes, ó, ele separa ó, artigos, tá? Conference paper, que, né, os artigos de conferência, congresso e tal, né? Chapter, que quer dizer capítulo de livro, coisas assim, né? Daí ele acaba ficando aqui. E a forma como fazer isso é, tu vai vir aqui e vocês, assim como lá, vocês clicavam aqui, tá? No maisinho, adicionar artigo manualmente. E aqui também ele aparece meio sugerindo as coisas, às vezes, sabe, da mesma forma. Aqui vocês vão em Add New, tá? E aqui ao lado, vocês façam um cadastro, né? Daí ele diz aqui, ó, artigos, livros, capítulo de livro, dá para até adicionar no ResearchGate uma apresentação que vocês fizeram, sabe? De uma aula, vocês podem cadastrar aqui.
Podem colocar. E daí o legal é que depois dá para lançar lá, né, no Lattes de vocês. Né? Aqui eu compro a paper, que daí ele vai aqui, um pôster, né? Às vezes é um pôster de uma conferência, pô, mas é um pôster, só uma página. Não interessa, pessoal. Tem valor, sabe? Tem valor, vale como publicação. Então é importante publicar, nem por um resumo expandido, uma página informando um pôster que é bem resumido, né, da pesquisa, e aí vocês conseguem aqui estar, né, divulgando. Até um pré-print, que é assim, ele ainda não foi publicado, mas ele foi aceito. Daí pode colocar aqui no pré-print, né? Então, essa é importante também, sabe? Dá para fazer. E agora para a próxima. Vamos para o próximo agora, que também é muito importante, assim como os demais, tá? Aqui nós temos a questão do ORCID, tá? O ORCID, ele serve para vocês, a maioria dos trabalhos hoje, né? Eles pedem, quando for publicar revistas, enfim, eles pedem esse ORCID. Tanto que tem revistas que, se tu não tiver o ORCID, tu não consegue publicar o trabalho. Tá? Não consegue publicar o trabalho porque ele exige que todos os autores tenham um cadastro no ORCID. Então, muitas vezes a prof. Maria Emília, né, e os demais ali que são do grupo, eu tenho às vezes trabalhos de alunos e aí eles não têm ORCID cadastrado. E aí eu acabo, né, entrando em contato, acabo eu fazendo para eles, passando, né, usuário para eles, enfim. Deixa eu só mostrar aqui para vocês que agora deixa eu botar aqui, Orcid, porque eu tive que fazer uma coisa no meu, Orcid Diego Luiz Bertolo, e não, saiu fora aqui, mas já vou acessar. Ctrl C. O processo de cadastro para gerar o Orcid é muito rápido. Depois vocês vão ver que lá na Unic tem a tela, até aqui, olha, até vou criar seu Orcid. Eu fiz ali o RUD, né? Aqui, olha só como é o processo para cadastrar. Pessoal, é registro, clica em registro. É duas telas. Clica nela, dá um avançar e faz aqui, bota a senha. Olha, é o nome, o sobrenome, o e-mail, repete o e-mail, tá? Então, repete o e-mail e coloca um e-mail adicional, tá? Uma senha de 8 ou mais caracteres, exige que uma seja uma letra ou símbolo e pelo menos vai ter que ter um número, né? E vai para o passo seguinte, e daí depois ele já gera o número de ORCID, tá? Aí vocês podem e devem estar preenchendo os demais dados aqui, né? E aí fica tudo certo, tá? Voltando. Então, aqui o nome, né? Eu configurei, vocês podem aqui, alguns vão dizer, quando entrar lá, tá tudo em inglês. Não, é só vir aqui no canto superior direito e mudar para português, caso vocês, né, prefiram. Aqui vai o nome completo, o emprego aqui, né? A instituição de ensino, já coloquei aqui, né? Esse é meu número, então clicando nele vai diretamente para essa página de ORCID, onde aqui tem os lugares onde eu trabalhei, estudei, né? E aqui as atividades profissionais, a qual eu ainda não preenchi, deveria ter preenchido, né? Os prêmios que eu recebi, enfim, né? E aqui os trabalhos. Vocês viram que eu tenho 5 aqui, né? Então, assim, eu teria que cadastrar mais os demais, né? Então, aí como faz isso? É aqui no maisinho também, tá? Clica no mais. Eu posso adicionar, se tiver DOI, eu posso adicionar direto do DOI. Só vou informar o DOI aqui e ele já puxa automático, né? O que facilita bastante. Ou então, né?
eu vou fazer a conexão manualmente. E aí é manual mesmo. Então tem que vir aqui, botar. Vocês viram que o processo em si, ele é praticamente o mesmo, porém, aqui no Orcid o detalhamento é maior. Olha só quanta coisa que tem, né? Resumo de conferência, artigo de conferência, post de conferência, propriedade intelectual, né? Tem uma infinidade de opções aqui que podem ser cadastradas. Capítulo de revisão de entrada em dicionário, dissertação, a tese de vocês, né? Então, enfim, a dissertação, enfim, né? Tudo aqui. Aí coloca, enfim, ela tem, pelo jeito, a Orcid tem um cadastro muito bom com a Crossref, né? Então, todos os trabalhos que eram catalogados com a Crossref veio automático para cá, né? Então, não teve, assim, maior dificuldade em relação a isso, porque ele automaticamente ele veio já aqui para o Orcid. Então, deixa eu ainda falar aqui sobre os manuais. Nós temos, então, o Orcid, depois vocês vão poder estar verificando lá, né? O tutorial do Google Acadêmico também será disponibilizado aqui na Unic para vocês, então, passo a passo, ó. Quem não conseguiu acompanhar, né? Aí pode estar ali verificando. Uma coisa importante aqui, né, é que vocês, quando fizerem, para quem ainda não tem o cadastro, enfim, colocar o e-mail institucional, tá? Coloquem o e-mail institucional, né? Aqui até diz, olha, no passo a passo, olha, isso aqui eu não falei. Então, preencha os dados do perfil, aqui vocês vão clicar aqui, tá? Preencha os dados e coloquem seu e-mail da instituição, tá? Não o particular, da instituição. Vai vir um pedido de verificação para o e-mail, tá? Então, vocês vão lá, entrem, observem se talvez não caiu no spam ou no lixo eletrônico, o e-mail, porque normalmente cai. E aí vocês vão lá, deem OK, e aí ele confirma e ele fica verificado. Podem ver aqui, olha só, no meu e-mail aqui, ele está no processo de... Volta. Aqui. E-mail confirmado em acad.ftec.com.br, tá? Daí ele confirma. Então é importante que vocês tenham e coloquem, quando for fazer o cadastro, o e-mail institucional conforme o passo a passo que está aqui no tutorial, tá? Então, coloca, confirma o e-mail cadastrado, e daí depois preenche, pesquisa grupo de artigos, aí vai vir o que tiver, ele vai já apresentar para vocês, basta vocês marcarem e trazer os artigos, ou então adicionar de forma manual o processo que vai funcionar também, e vai ficar ali como eu fiz um com vocês aqui, né? Então, bem simples o processo, né? Deixa eu ver. Tem uma parte também que é importante que eu gostaria de comentar também, mas eu acho que talvez até eu vou deixar essa parte para a Prof. Maria Emília falar, que é a parte da importância das publicações durante o ano, né? Ter uma quantidade aí, que é importante, que a Prof. é avaliadora também, né, do INEP, e aí pode também estar falando um pouquinho sobre isso aí. Prof. Fala para nós. Eu acho que assim, a importância da publicação é uma publicação contínua, né? Também não dá para dizer assim, ó, vai ter que ter 5 publicações no ano, vai ter que ter 3. Porque quando é feita a avaliação do INEP, não é por ano, né? É todo o conjunto do professor que vai ser avaliado. Então, quanto mais avaliações, melhor. Eu não sei, não lembro exatamente agora como disse do curso, se são 5 para avaliação de institucional, em média, assim, 5 por, por professor, no caso, né? Por docente. De curso eu não lembro, porque faz tempo que eu não faço avaliação de curso, eu não lembro a quantidade. Mas é importante que tenham, faça uma meta, ó, vou publicar um artigo, vou apresentar um trabalho num congresso, vou publicar o material de aula, né, vocês viram que pode ser publicado. Então, isso é bem importante ser colocado aí, publica, e daí fica visível, é contado, e coloca, não esqueça de colocar no Lattes, né? Porque o instrumento que o INEP utiliza para avaliação é o Lattes.
Tá? As outras plataformas servem para fazer essa interligação entre o Lattes e a comunidade acadêmica e científica, mas para o INEP é o Lattes que é importante. Então, manter sempre o Lattes em dia. Esse do Orcid que o Diego falou é muito importante, porque você manda para uma revista que já tem o Orcid e automaticamente cai lá no Orcid. Se não está no Orcid, porque a revista na qual foi publicado o artigo não exigia o Orcid, porque agora, ultimamente, quase todas as revistas já estão exigindo o Orcid. Isso é bem importante, porque já nos facilita, né? Não precisa tá digitando. Se a revista tem DOI, outra coisa bem importante é o DOI. Qualquer trabalho, seja um e-book, seja um capítulo de livro, né? Seja um livro completo, seja um artigo em congresso, que tenha DOI, automaticamente, quando ele o patrocinador, né, o organizador do evento ou o editor do livro, quando eles lançam, que cai no Google, automaticamente já vai para o nosso. Fica disponível no Lattes. E quando a gente entra lá no Lattes, a gente só coloca lá, DOI, e ele já puxa todas as informações, não precisa estar digitando manualmente. Então estão facilitando, as plataformas estão conversando, isso é bem importante. E lembrando que outra vez eu falei também, né, a gente não pode pensar, não, eu só vai contar só a minha publicação num artigo científico, numa revista altamente qualificada. Para mim, eu sempre falo, às vezes sou criticada, mas eu acho assim, o que é um bom artigo? Aquele que está publicado. Não adianta eu dizer que eu tenho um artigo maravilhoso, está na gaveta, estou esperando, não sei quando é que eu vou mandar. Publiquem. Manda, se a revista aceita, ótimo. Se não aceitar a primeira vez, ele vai pedir revisão, vai fazer revisão, faz uma, duas, três. Eu mesmo já fiz 5, 6 revisões num artigo, né? Agora mesmo estou com um artigo internacional, e nós estamos na 8ª revisão, a gente não aguenta mais, porque manda, tá tudo certinho, sempre tem uma coisinha para revisar. Então é importante que tem que publicar. Né? Vocês têm que, há um tempo atrás, falava assim, não, tem que publicar doutor que está em estrito senso. Não, hoje, desde do graduado, o especialista, o mestre, todos têm que publicar, porque no momento ou outro, o seu curso vai ser avaliado, né? E você vai estar participando lá. Se você não tem nada, você está puxando o conceito do curso para baixo. Se tu tiver 1 ou 2 artigos, até uma publicação que fez num jornal, registra, porque isso aí vai também. Acho que trancou aqui a conexão da prof, eu acho que falhou, né? Então eu vou tentar dar andamento que a prof estava falando e complementar, né? Então, assim, realmente, às vezes essa questão de publicar revista, a gente acha que revistas com qualis maior terá uma visibilidade ou um interesse maior, não necessariamente. Às vezes um trabalho que às vezes nem achamos, às vezes de um aluno que tu achou que não ia ter uma grande aceitação, às vezes tem muito mais interesse em as pessoas lerem. Isso eu acompanho ali e tal, até no ResearchGate, que tem um monte de Gente pedindo leitura. pô, no dia tal, ministrando, falando sobre um assunto, e depois ele vai ver o direitinho Prof, que. falhou um pouquinho teu áudio, mas daí a hora que tu tava falando travou, mas daí eu acho que eu consegui continuar, eu tava explicando ali, né, da questão ali que até tu falou, que era de às vezes a gente acha que uma revista, pelo qualis dela, vai ter o pessoal vai ter mais interesse, não necessariamente, né, prof? Às vezes Não, e a repercussão também depende muito do assunto, da temática, né, do trabalho que chama atenção. né, quem vai dizer se o trabalho é bom ou não é, a, É é o a número de interna- citações, né? O número de é as citações, pessoas né? também, essa questão da É. citação em si, né? Às vezes também. Citações, download também, né? Por exemplo, Uhum. tem uma plataforma a Spell que a gente consegue visualizar lá quantas vezes foi feito o Ah, download do artigo. E sim, é também uma também. estatística importante, Legal né? também, exatamente. Uhum. Só para contribuir, então, que nós passamos por algumas avaliações de curso, então, no final do ano passado, né? Então,
a quantidade de produções, então, nos últimos 3 anos são um total de 9 produções, né? Então, é um número bem considerável. Então, 9 produções nos últimos 3 anos para avaliação de curso. Então, só para contribuir, então, na quantidade de material. Então, não necessariamente somente artigos científicos, né? Mas toda a produção, né? Eu lembro que quando nós conversamos, né, juntamente com a professora Maria Emília, né, até desenvolvimento de um e-book, gravação de um podcast, enfim, uma produção, né, ela é considerada, então, nesse número aí, para a gente poder estar contando, né, nas questões da Mas não é avaliação. muito, Rudy Claire, 9 não é muito, não. Nos 3 últimos por 3 ano, anos, né? é 3 por ano, né? Se fosse artigos, aí Sim, concordo, mas são produções, né? sim, não, mas é um número... E outra questão, já aproveitando, tá, pessoal? Então, esse material que o professor Diego comentou ao longo dessa nossa aula de hoje, então, né? Então, ele preparou alguns tutoriais de desenvolvimento que já estão disponíveis, então, lá no currículo do Lattes, então, nosso curso, né? Nosso curso que é Construa seu perfil acadêmico. Lá, então, nós temos a nossa última unidade, que é registrando as suas informações. Lá nós colocamos, então, a gravação da última reunião que nós fizemos em dezembro do ano passado. E também lá nos materiais complementares, então, eu coloquei esses 3 tutoriais. Um para o curso acadêmico, um para o ORCID e um para o ResearchGate, tá, pessoal? Só para reforçar essas informações. Perfeito. Eu não sei se alguém tem algum questionamento em relação ao que foi falado, se gostaria de algum esclarecimento maior ou melhor, né? Enfim, estamos à disposição. A ideia é que deixasse um tempo aí para questionamento, né? Até para que daí depois vocês possam estar aí, ou eu estando na aula, enfim, né? Indo lá. Não tem? Ninguém tem? Eu gostaria de questionar, enfim, e também pedir o apoio da professora Maria Emília para o reforço, porque, claro, a gente vai falando do ORCID, do Lattes e tudo mais, mas quando nós nos preocupamos com visita, nós sabemos das evidências, né, prof? Que nós precisamos mostrar para os avaliadores as evidências. Então, será que a senhora poderia falar um pouquinho o que os professores podem usar para evidências? O que ele precisa? E aí vai acontecer logo em breve, nós do Ensino e Regulação, vamos entrar em contato, vamos pedir evidências. E aí sempre eles ficam com dúvida. Tá, mas o que eu te mando para comprovar que eu gravei um podcast? O que ele manda para comprovar que ele participou de um evento? Só pode ser o certificado? Tem outras formas de evidência? Fotos? Como que ele pode comprovar isso? Se a senhora puder falar um pouquinho, eu agradeço. Ok. Não, claro, ele pode comprovar com o certificado, ele pode comprovar com a apresentação. Agora, evidências inovadoras, né, que é o que realmente são consideradas. O que seria uma evidência inovadora num curso, numa publicação? São exatamente as leituras do artigo, né, os downloads dos artigos, as citações dos artigos. Então, isso é bem importante quando vocês forem mandar a Luciana para arrumar o material para a comissão, vocês criarem lá uma pastinha onde vocês vão colocar evidências inovadoras. Aí vocês colocam lá, por exemplo, o professor Rudy Claire, ele teve o artigo X, que foi feito, X downloads, que foi feito X leituras. Então, isso significa realmente evidências inovadoras, tá? Então, é que outros... E aí coloca o link do ResearchGate, pode colocar o link do Google, onde aparece, que ali aparecem as citações. Então, precisa aparecer o artigo, mas colocar isso aí, isso que é importante. Também não precisa de todos os professores. Quando for fazer isso, pega aqueles que têm, faz uma pastinha, faz uns slides bonitinho, né? Depois faz um PDF e joga lá na pastinha no Drive para eles olharem. Ótimo, eu não sabia disso, prof. Foi uma informação realmente nova. Inclusive, nós poderíamos usar esse tipo de evidência também. Exatamente. Uma questão de prática exitosa, inovadora. Isso, exitosa, inovadora, exatamente. Aí, inclusive, pode ser reforçado quando tem reunião dos professores, dos docentes, né? Algum docente falar, olha, eu publiquei o artigo tal, que inclusive é resultado de um TCC,
e teve tantos downloads, teve tantas citações, acho que é bem importante também, né? E esse artigo também, eu tive apoio da instituição, né, às vezes para encaminhar, ou em termos de horas, ou o apoio realmente que a instituição, o incentivo da instituição para a publicação, isso é tudo colocado. Pode colocar. Ótimo. Nossa, eu nunca tinha me dado conta nesse sentido, é bem bom. Exatamente. Se não tiver isso, também a gente reclama do avaliador, mas a gente precisa de evidências. Eu, Claro. por exemplo, quando faço avaliação e que eu vejo que isso não está colocado, nas reuniões eu peço, vocês têm alguma evidência? Vão lá no Drive, coloquem, né? Coloquem no Drive, mas nem todos pedem, né? Então já é bom já deixar prontinho. Por exemplo, ali, ó. Vou dar um exemplo do Diego que está aqui. Por exemplo, o Diego teve um artigo lá que teve foi de 2023, já teve não sei quantas citações, tá? O Rudy Clare também tem um artigo dele que tem bastante citações, um artigo da dissertação dele, ó. Aquilo lá já são evidências, tá? Já faz, já prepara direitinho, já passa depois para a professora para ir colocando numa pastinha. Isso não, e aí nós também podemos orientar agora os professores a fazerem isso, e nós temos sempre as evidências. Isso é bem importante, prof. Então, muito obrigada pela sua orientação. Servir de orientação para os professores. A gente vai lembrando também de algumas coisas e vai falando, pode ficar tranquilo. Eu tenho a prof. Márcia, que até ela está desenvolvendo, e agora na disciplina dela, com prática exitosa, desenvolver pequenos textos da disciplina, durante a disciplina, e depois ela junta e faz um e-book no final. Uma cartilha, pode ser uma cartilha também. Pode, né? Mas ela está fazendo em formato de e-book, né? Não precisa ser muitas páginas, tipo mini artigo, né? Daí, tipo um resumo expandido, né? E ela passa e fica legal depois, sabe? Então, isso nós podemos fazer, e até eu lembrando agora, orientar ela a publicar no ResearchGate, né? E aí depois dá para marcar, porque daí, junto, o que aconteceu? Ela autorizou os alunos a procurar um dos professores para auxiliar, se fosse o assunto. Então, quer dizer, eles entraram como coautores. Então, quase todo mundo, os professores, acabaram publicando automaticamente em uma disciplina. Então, daí, se isso fosse uma prática meio que comum em todas as disciplinas, todo mundo ia ter publicação. E é uma evidência realmente, né? É uma disciplina, ela está lá em aula, os alunos estão fazendo, o prof não fica pesado, porque daí tem um outro prof que ele pega conforme ele pode, né? No caso dessa disciplina, os alunos, um grupo me pediu para eu auxiliar eles, daí eu ajudei eles, né? Até para a questão da formatação, da questão das normas, para ajudar. Tinha alunos do início que não faziam nem ideia do que era, mas daí já aprenderam, né? Então, e até a escrita também, a gente, né? Olha, não pode escrever isso aí, né? Não é assim que se escreve, né? Mas eles não tinham nem conhecimento, porque não tiveram. Mas você nunca viu isso. Não, mas é importante, já tá vendo. Sabe? Não, mas aos pouquinhos vai se moldando, né? Vão aprendendo, isso também não até pouco tempo atrás, a gente falar em produção científica era coisa do outro mundo, né? Isso não é isso é só lá para os PhDs, né? A gente ouvia falar, me lembro. Mas hoje não, hoje o aluno entra e já entra querendo fazer iniciação científica, já quer saber, vamos ver como é que eu vou publicar, vocês vão sentir isso no curso de medicina. Sim. Curso de medicina, o aluno entra e já quer publicar, porque ele já está pensando na residência. Exatamente. Pois é. Prof, é muito pertinente a tua fala em relação às publicações dos professores e essa consciência de que se um professor não publica, ele, ou pelo menos não se organiza enquanto isso, porque eu vejo que às vezes os professores publicam, têm produções, mas eles não tiram esse tempo para organizar tudo isso no seu Lattes, no Worcid e tudo mais. E muito pertinente a sua fala em relação a isso, que se um não fizer, ele acaba reduzindo a nota do curso como um todo. Então, isso é bastante prejudicial para o curso e para a instituição. Então, reforço isso e agradeço pela fala, porque o quanto isso é pertinente, o quanto a gente tem focado nessa situação. Leva um tempinho, mas também é o tipo de coisa que a gente organiza uma vez e depois é só manter atualizado.
Verdade, é verdade. Né? Muito bom. É devagar, né? Nós não vamos conseguir de uma hora para outra, né? Mas eu acho que nós fazendo esse trabalho, acho que nós iniciamos agora falando sobre essa questão da organização do Lattes e mais adiante nós podemos evoluir aí com outras ferramentas também, né? Que vão estar auxiliando os colegas aí a melhorar as publicações e a quantidade e qualidade também delas. Seria basicamente isso, né? Isso aí. Certinho, então já encaminhando para o final, então, né? Então, já que não tivemos algumas dúvidas aí para nós responder, mas de antemão, então, eu agradeço, então, a participação de todos, né? Em especial, então, professor Diego, professora Maria Emília, né? Então, professor Diego, parabéns pela condução ali, né? As suas exposições ficaram bem claras. Novamente, eu reforço que esse material, então, vai estar disponível lá no ambiente da Unic, né? Relacionado às oficinas do currículo Lattes. Tanto a gravação quanto o material complementar vai estar depositado na última unidade, então, tá? Então, da minha parte, então, é essa, né? Professora Luciana, você vai fazer um encerramento? Só um recadinho, eu coloquei um formulário de avaliação deste momento ali no chat, então nós pedimos que vocês façam a avaliação, a partir da avaliação nós, no Ensino e Regulação, acabamos planejando próximos eventos, esse evento, por exemplo, partiu de um pedido anterior e também do formulário anterior de avaliação. E aí, a partir desse formulário, nós enviamos os certificados específicos do momento de agora. E brevemente, sei que todos têm aula, inclusive eu também tenho orientação de estágio agora às 19, mas gostaria de agradecer ao professor Rudi Clare, ao professor Diego, à professora Maria Emília, pela organização desse momento, pela maestria com que ele foi conduzido, realmente de maneira prática e complementar ao momento que tivemos anteriormente. Gostaria de contar com vocês em próximos momentos, tenho certeza que serão válidos. Então, agradeço mais uma vez e nos próximos dias, semanas, nós vamos conversando para dar seguimento nas nossas práticas. Muito obrigada mesmo. Eu só vou fazer Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite. Eu só vou fazer um printzinho aqui oficial, então sorriam para suas câmeras. Pronto. Beleza, isso aí, evidência. Sim, mas é uma evidência mesmo. Isso aí. Treinamento. Muito isso bem. Aí. Perfeito. Então tá, pessoal, então tá. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.